Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, vocês viram que é exibida uma mensagem como se fosse um erro. No primeiro acesso do usuário ao protocolo digital, aquilo realmente pode acontecer. Eu oriento vocês a voltarem e acessarem de novo, que aí vocês vão conseguir acessar. Então vamos fazer o caminho. Protocolo digital, acessar o protocolo digital. E aí, como eu já estava logado, né, se não tivesse eu teria que logar no GovBR, então eu já consigo acessar o protocolo digital. Aí, no caso desse usuário, é o primeiro acesso dele ao protocolo digital. Então, ele vai falar que é necessário atualizar os dados cadastrais, que isso é feito pelo Sistema de Dados Cadastrais, que é o SDC. Então, eu vou dar OK aqui. Ele vai me redirecionar, na verdade, como é o primeiro acesso, eu tenho que autorizar esse termo de responsabilidade de uso, né? Você pode ler para ver como que as informações vão ser utilizadas pela ANM. Aí você tem que dar uma ciência, né? Então, estou ciente, concordo com o termo de responsabilidade, vou em aceitar. Aí, a gente, no caso de pessoas físicas, já tem essa integração da base de dados com a Receita Federal, então aqui ele já vai recuperar desculpa, a maioria dos seus dados através da Receita Federal. Eu vou clicar em sim. E aí ele já vem preenchido a maioria dos dados da pessoa. Os dados que tiverem esse asterisco em vermelho, eles são obrigatórios, tá? Você não consegue concluir o cadastro sem preencher esses dados. Então, aqui, por exemplo, os que não tiverem são opcionais. Vou seguir com o cadastro, utilizar dados para alteração cadastral. Então, está aqui, já está preenchido, ó, pode ver os dados obrigatórios. Eu ainda vou mexer aqui, ó, só para vocês verem e tal. Você pode cadastrar outros tipos de endereço, tá? O que tiver marcado aqui, ele é o endereço que a ANM vai utilizar para correspondência oficial com vocês. Pode ser o residencial, comercial, enfim, vários tipos de endereço. Vamos tentar salvar aqui, só para ver se vai funcionar. Aqui, ó, quando falta algum dado, ele fica em vermelho a tela. Ele vai destacar o dado em vermelho. Então, vamos preencher esses dados que faltam. Vou colocar aqui. No caso, para vocês, não está aparecendo, né, os dados, mas alguns dados, porque são dados pessoais, mas os dados que você mexeriam estariam todos aqui. No caso aqui faltou alguns dados, então eu estou preenchendo eles, já que a Receita ela não recupera normalmente todos os dados obrigatórios. Esse primeiro acesso ele vai demorar um pouco mais porque você vai ter que confirmar todos os dados, né? Normal. Então, a gente vai, confirma aqui, tá? Todos, para ver se faltou alguma coisa. Só um minuto. Você vai pegar, vai precisar, né? Título do eleitor, RG, CPF ele já vai puxar, né? Do GovBR. Esses dados que estão assim em cinza, no caso você não vai conseguir preencher porque ele já veio do GovBR automaticamente. Os dados que estão com fundo em branco você ainda consegue alterar, tá? Então você vai alterando de acordo com o cadastro dos seus dados pessoais. Vamos simular aqui. Então eu vou em salvar. Faltou um telefone ainda, né? Pelo menos um telefone tem que ter. Então vamos colocar aqui.
um número com um DDD e vou em salvar. Dados atualizados com sucesso. Fechar. Então, esse meu primeiro acesso eu já fiz. Meu usuário já está aqui. Eu posso cancelar essa parte do SDC. E aí, você tem a opção aqui do protocolo, né? Vamos tentar acessar só para vocês verem o que acontece. Aqui tem uma mensagem. Nesse caso, por que não está aparecendo a opção de realizar protocolo? Porque o cadastro foi feito, só que ainda não foi validado nenhum certificado digital. Eu estou acessando como uma pessoa física que tem cadastro no GovBR sem certificado digital. Então, se eu quisesse operar como pessoa física, o que eu tenho que fazer? Eu recomendo que você volte lá em perguntas frequentes do GovBR, dúvidas frequentes. Você vai ter aqui, como, nessa parte acesso e manutenção da conta, você tem como atribuir o selo certificado digital da pessoa física. Então você clica aqui, ele vai te dar todos os passos, claro que você vai ter que ter um certificado digital e CPF, né, instalado no seu computador. Então você vai seguir esses passos, vai validar ele via GovBR e uma vez que você tenha validado, quando você voltar e acessar o protocolo digital, ele vai aparecer as opções de realizar protocolo ou consultar. E uma vez, e também vai aparecer aqui a opção de você atualizar os dados cadastrais. Também só vai aparecer quando você já tiver validado o certificado digital. E no caso de empresas, a lógica é a mesma, tá? Só que aí você tem que ter a validação do ECNPJ, a empresa ela faz essa validação com o seu CPF, ela tem que ter o certificado digital e vai seguir esses passos, vai inserir o CPF seu como representante, e aí quando você voltar no protocolo, você vai naquela opção número 2, e aí você vai entrar pela empresa, e no primeiro acesso da empresa você também vai ter que atualizar os dados. E aí você vai colocar os dados tanto da pessoa física que estiver operando, se for o primeiro acesso, e atualizar os dados da empresa também, se for a primeira vez que ela estiver acessando o sistema. Então é isso, pessoal, tá? No caso do protocolo digital, o uso do certificado digital é obrigatório, dependendo do tipo de uso, vai ser o SPF ou o CNPJ. Para os outros sistemas, você tem que consultar as regras, porque a gente pode ter algumas regras diferentes para cada sistema. Na descrição do vídeo, a gente vai colocar os e-mails responsáveis por cada sistema da ANM, né, os principais. E caso você ainda tenha dúvida, você pode ir no site da ANM. A gente tem nossos canais de atendimento ao cidadão, em que você clica aqui e você vai encontrar as formas de contato com a ANM. Muito obrigado, espero ter esclarecido a maioria das suas dúvidas e qualquer coisa a gente continua à disposição.